Olá, nesse vídeo 25 nós vamos falar de Euá, né? Euá é a Senhora Virgem, também uma energia muito forte, é a energia de guerreira e ela, com certeza, nos acompanha muito e vamos tentar conhecer um pouco essa energia psíquica. Euá é considerada por alguns como uma Oxum guerreira, por outros como companheira de Oxumaré ou ainda irmã de Ansan. Umas informações vindas de Cuba dão conta de que ela é um orixá representada por uma senhora virgem que habita os cemitérios e tem a função de entregar os mortos a Yansan. Segundo esta autora, é uma deusa guerreira, utilizando como instrumento de guerra um arpão e uma espada. Apresenta-se como deusa virgem, que tornou-se associada ao cemitério por causa da renúncia à sexualidade. Seu mito conta que ela era filha de Ododuá, que se mostrava um pai muito possessivo, tratando Euá com todo o desvelo, porém não admitia a ideia de que algum homem pudesse se aproximar dela. A fama de sua beleza percorreu muitos reinos, até que chegou aos ouvidos do bom e velho rei Xangô, que disfarçou-se de jardineiro para poder entrar no palácio de Ododuá e seduzir Euá. Ambos logo se apaixonaram, e Ododuá, sabendo disso, expulsou Xangô de suas terras. Arrependida, Euá pedia a seu pai para ser enviada para um lugar onde homem nenhum jamais a visse. Seu pai então enviou-a ao cemitério, onde faz o trabalho de recepção dos mortos, juntamente com Yansan e Obaluayê. Bem, esse mito mostra o aspecto feminino da sexualidade e fertilidade que estão recalcados e impedidos de se manifestar em função da fidelidade filial ao pai. A possibilidade de realização do amor foi negada, não porque o pai expulsou o amante, mas principalmente porque Euá sentiu-se devedora e culpada da quebra da fidelidade ao pai. Ela poderia seguir Xangô, como fez Yansan, porém a sua culpa pessoal em relação aos cuidados recebidos do pai impediram-na de realizar o seu próprio caminho. Em função do pai, né, por causa do pai dela, ela vai para o cemitério, tornando mórbida a sua capacidade afetiva e criativa. Uma paciente é uma cliente que na sua infância teve muitos problemas com a sua família. Sendo filha única, sempre presenciou e teve que lidar com os conflitos em casa. Seu pai bebia nos intervalos do emprego e sempre se tornava agressivo, o que levava essa paciente a enfrentar esse pai quando estava violento de maneira verbal. Vemos nesse ponto o aspecto guerreiro de Euá, a portadora, né, do arpão. Porém, ela sempre se achava na incumbência de cuidar desses pais, apesar dos momentos de violência do pai. Havia a disposição de resguardar a família de qualquer problema, ao ponto do pai dessa paciente comentar no leito de morte que ele, aliás, a havia impedido de se casar para ficar cuidando dele, e que ele, naquelas alturas, se arrependia. Quando essa paciente perdeu os pais, ela já era jovem, porém sem desenvolver a sua vida afetiva. E a partir da morte dos pais, ela passou a vestir-se de preto, continuou a morar sozinha na mesma casa, sem alterar nenhum móvel de lugar. Está confirmado o aspecto mórbido da Virgem Euá. Quando ela veio para a terapia, dava a impressão de ter saído de um velório. Aliás, ainda nem havia saído. Nos altos dos seus 30 e tantos anos, não havia desenvolvido a sua vida sexual e afetiva. Ela refugiou-se no cemitério, tornou-se a irmã recatada e casta de Yansan. O trabalho com desenhos que essa paciente fez logo trouxe a figura de uma mulher solitária e sombria que aos poucos vinha à tona, ao passo que as figuras masculinas em vermelho vivo, que é a cor de Xangô no candomblé,
pareciam distantes e melancólicas. Algumas mudanças principiaram, como a mudança dos móveis e o cuidado com a casa. E além de aceitar, né, uma paquera, digamos assim, furtiva no trabalho, mas ainda havia muito o que caminhar. Em seu aspecto guerreiro e virginal, ligada fortemente ao pai e recusando-se ao mundo dos afetos, Euá tem muito em comum com Atena, a deusa nascida da cabeça de Deus, guerreira, estrategista e virgem, que permaneceu ao lado do pai em vários momentos. Esse é um breve mito de Euá, e no próximo vídeo nós vamos falar de Logum-Leder, o menino da mata e do rio. Um fortíssimo abraço.